Sejam bem-vindos ao canal Contrapartida, eu sou Osmar Campbell, estou aqui com... Fabiano Cabreiro, Osmar. É um prazer estar aqui novamente. Coisa Estamos linda. sofrendo picos de luz aqui, Ó. porque não quitamos por completo a conta. Brincadeira. Não é a gente, é a Pé de Pano Produções, é onde estamos gravando aqui nossos episódios de Contrapartida. Um abraço, Grande Catito, Pé de Pano, que é o nosso Catito das diretor. picadas. Hoje estamos recebendo um convidado super especial, Anderson Botilheiro. Aplausos para ele. Beleza, Botilheiro. Você tá bem, Anderson? Tudo certo? Tudo bem, Nossa tudo senhora. certo. Muito obrigado, Nossa. pessoal, pelo convite aí. Um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, o Anderson está aqui para lançar Airport Rush. É assim que pronuncia? Airport Rush? Eu acho que é, cara. Vamos fingir que é. Vamos fingir que é. Corrida no aeroporto, não. É o aeroporto da loucura. Como É o seria? aeroporto Airport na Rush, hora do vamos focar tráfego, no... né? Na hora Isso, é a hora do corre. Hora do corre. Boa. Que isso, cara. Muito Ó, bom. aqui tá pra gente aqui que ele é designer gráfico, game designer e agora também game developer da VPM Creations, um estúdio da Vem Pra Mesa Jogos, focado no desenvolvimento de jogos de autores brasileiros. Isso aí. É isso mesmo? Isso aí. O que exatamente você faz lá? além de ficar... Eu faço jogos. Pronto, resumiu, Faz né? jogo. Mas você já chega lá com o jogo pronto? Cara, depende. Galera, ó, tá aqui o jogo. Depende muito. Assim, no Brasil ainda é muito comum o cara já apresentar com o jogo pronto, assim, Sim. né? Tipo, lá fora existe uma cultura maior de, às vezes, desenvolver o jogo lá dentro da editora, né? Que é uma coisa que esse estúdio se propõe a ser, Certo. né? No longo prazo. A aí. VPM Creations. Isso, exatamente isso. E a Vem Pra Mesa montou isso com vocês? Já tava? Qual que foi o... Na verdade foi logo que eu apresentei, né, o jogo, a gente teve uma conversa, eu tinha outros jogos pra mostrar, e aí eles falaram, cara, vamos trabalhar junto, né, a ideia. Sim, esse Né? tema é um tema meio raro, né? Meio raro, cara. Meio raro, assim. Transporte sempre tem, né? Jogo com trem Nossa, nasce bastante. igual grama, né? Muito. Mas aí o de avião, a gente falou, tem um nicho a ser explorado aí, né? Não A tem jogo de avião aí, né? logística, essa parada, o tema logística, ele é atrativo, né? Pra board game, porque aí você já tá meio que na mecânica É já, tipo né? um Tycoon, né? De Isso, computador. Eu sempre exatamente. gostei, cara. Sempre gostei. Passei a vida inteira jogando jogo de Tycoon. Né? Nossa, eu jogava assim Theme Park, Theme Hospital. Jogava... Roller Coaster, jogou esse aí? O Roller Coaster Tycoon, não é? Tycoon, é. Ou é o primeiro? Deve ser que o primeiro que a gente pegava a pessoa jogar no mar, né? Que era a parte mais divertida. Acho que era o Roller Coaster Tycoon. Você clicava no cliente do seu parque, você conseguia carregar ele com o mousezinho e jogava no mar. Que gostoso. E simplesmente falecia. Só por prazer, Por não tinha prazer. nada a ver com o jogo. Nada a isso. ver com o jogo. Você começava a testar a montanha-russa sem ter terminado, né, ela. Aí o carrinho ia até o final do trilho e E embora. ia embora. Caía, assim. Porque a graça desse jogo é você fazer montanha-russa. Na verdade, o cara, eu acho, né? O cara, ele simplesmente criou um jeito de você fazer montanha-russa. Tá. E aí, cara, como é que eu vou vender isso? Não dá pra vender só um jogo de fazer montanha-russa. Aí que ele vai fazer o resto do jogo, que é montar o parque. Aí você compra os outros brinquedos, compra a lanchonete, compra a sorveteria, faz o caminhozinho, vende ingresso pra poder montar a montanha-russa. Era isso. E aí o que eu viciava... E a montanha-russa ainda era cara, você demorava pra chegar nela, né? Claro, de fato. claro. Era o cara Era a caríssimo. cereja do bolo. E aí você tinha que testar ela e tal. E aí eu tinha um Sim Theme Park. Foi um dos primeiros jogos que usava placa 3D pra fazer A parque de diversão. renderização, assim, E esse, você fazia montanha-russa e tinha um botãozinho que era andar na montanha-russa. Aí a câmera ficava em primeira pessoa e aí você fazia o caminho que você tinha projetado. E aí você via qual era a experiência do cliente lá fazendo. Era muito bom. E olha, esse jogo é antigaço, cara. Inclusive com a Até uns morte dele 15 no final. Não tinha acidente. Esse não podia matar. Ah, não morria? Não tinha acidente Nesse na que tinha montanha-russa? o primeiro não, porque se o trilho não concluísse, você não conseguia... Ah, ele só habilitava depois que tava seguro. Que tava exatamente, funcionando direitinho. Triste. Ô Anderson, deixa eu te perguntar uma parada. Você é designer gráfico, é isso? Essa é a sua profissão oficial. Isso, oficial. E conta pra gente assim, um pouquinho do seu início, como que você entrou no mundo dos board games, como que você começou a jogar o quê, como que você foi parar nisso? Cara, eu tive um começo bem parecido com o de todo mundo, assim, né? War, Banco Imobiliário, Detetive. Tá. Quando eu era criança, eu jogava sempre com meus irmãos, assim, tipo... A gente tinha o dia da semana lá que a gente vai jogar jogos de tabuleiro. E sentava à mesa, a família jogar, e virou um hábito pra gente, né? Uhum. Então, o jogar jogos sempre foi um hábito familiar, assim, pra gente. Você é de Curitiba, né? Não, cara, eu sou mineiro, Ah, tá. mas eu tô em Curitiba já há 12 anos. Então, o sotaque mineiro até já morreu um pouquinho, assim, já. Tá, aí você É jogava por isso que lá- ele tá tanto tempo longe de Minas
que ele não fez um jogo de trem por causa disso. Olha, mas peraí, tivesse qualquer jogo é jogo de trem lá em Minas. Que jogo é esse aí? É um jogo de trem, um trem aí, cara. Que trem é esse? Tá, e aí você Né, jogava mas com a aí família? sempre joguei, e aí depois na adolescência eu fui ter um contato já com RPG, com Magic, né, caí nesse mundo das drogas aí um tempo aí. Todo mundo passou por Né? isso, né? Menos Teve- os que não jogavam Eu não RPG. tinha Um dinheiro, pé- gente. um Eu não tinha pezinho. dinheiro pra pagar Magic. Pa- não. Ah, Comprar bom, Magic. tá. Mas aí que tá, ninguém que joga Magic tem dinheiro pra jogar. Nossa, Nem RPG. muito! Nem RPG, ué. Você, Como nem RPG, você, os você, livros você do abre cara. mão de outras coisas da sua vida Isso, pra poder cara. jogar o A Magic. gente tinha entendeu? um GURPS de um brother e todo mundo pegava só a partezinha de fazer o personagem, Xerocava. tirava o Xerox, Xerocava, aí você nossa. tirava o Xerox do Xerox, do Xerox. Eu só tinha o Xerox na Não parada. sentava, né? E seu personagem tinha que ter o que tava ali, E cara. acreditava nas regras que o mestre tava falando. Se ele estivesse inventando, você não sabia. era Você assim, tá esquecendo um fator muito importante do RPG, que é o tempo. Hoje em dia, tempo é dinheiro. Ah, sim. A gente não tem Mas esse dinheiro não, todo mas aí. aí naquela Você época, tem 12 tipo... anos, Tinha, né, 13 naquela época tinha anos. Ensino médio, Sim. saía ali da primeira aula, não assistia as outras e ia jogar. Verdade. Quando eu comecei a RPG com 12 anos, pô. Eu tinha tempo pra caramba. Eu tinha muito Nossa, tempo. quase. Não sabia o que era, não sabia o que era mulher. Não sabia. Não sabia o que era as Tinha outras videogame, coisas. Não tinha videogame, só os amigos ricos tinham videogame. Então você ia É, jogar isso aí, cara. Porra, um Atarizinho fazia um sucesso. naquela Atarizinho, época. bem isso aí. Vocês Tá, são e- muito velhos, né? E aí, continua. Aí você se formou game designer? Não, É, você se né, formou na designer gráfico. verdade, formei design gráfico. O game design ainda não é reconhecidamente uma profissão, vamos colocar assim, né? Tipo, eu acho que tem um ou outro curso de faculdade baseado nisso, mas ainda é muito focado no digital. Né? A galera vai aprender a fazer joguinho de celular. Acha que vai se Basicamente. divertir pra caramba jogando. E, na verdade, né? Vai ficar aprendendo. O cara tem que aprender a desenhar e a Programar. programar. Nossa. E animar também, E que são coisas animar. diferentes, né? Né? Então, assim, o cara não vai só fazer o jogo, né? Peraí, tá vazando um áudiozinho Acho que aqui, vazou um Catitola. Aqui, É. também. Alô, vazando. Não tá, parou. Acho que tamo Ué, bem. Ótimo já. É. Dá pra Acho que deu seguir, boa, né? dá pra seguir, dá pra seguir. Então Dá vambora. pra continuar o raciocínio? Sim, tranquilo. Não, então aí, tipo, com o curso de design gráfico me ajudou um pouco a desenvolver algumas coisas para fazer protótipos, né? Vamos dizer assim, você não precisa ter um curso de design para ser um game designer. Né? Você tem uma experiência de jogos, gosta, Tem que ter coragem, tem cara ideia, de pau, tem que ter coragem, tempo, sem dúvida. Né? ousadia. Tem que ter um grupo de amigos que ajuda, não? Ou Ah, você sozinho é brabo. Né? Cara, no meu caso, eu, graças a Deus, tenho uma esposa que gosta de jogar. Isso E é me bom, ajuda muito. E ela tem mais coragem ainda do que eu, porque ela tem coragem de jogar as minhas ideias ruins, Nossa. né? Então ela é corajosa, né? Cara, no dia que eu terminar meu jogo que eu tô fazendo, a parte mais difícil vai ser ter a cara de pau de chegar pra umas pessoas e falar assim, você pode dedicar 1 hora do seu dia, da sua vida, 1 hora importante pra jogar essa bosta aqui que eu acho que não funciona. Isso quando é 1 hora só, cara. É, Dependendo quando é 1 hora do só. jogo, você vai pegar 1 euro, sei lá, né, 1 euro mais pesado aí, cara, até você explicar as regras, aí você tá com uma coisinha muito arcaica que não tem iconografia Sim, direito. sim. Umas 3 horas aí Escrito só de com playtest, lápis cara. e giz de cera. Lápis, canetinha, cartinha cortada na mão ali. Dá uma vergonhinha, né? Você falou, né? Ah, Chega- deve dar, eu não sei, ainda não vivi isso Cara, ainda. dá, mas- dá um medinho do jogo Dá. ser ruim, assim. Ruim geralmente ele vai ser no começo, mas dá medo ele ser muito ruim, sabe? Ah, por isso precisa ser um grupinho de amigo de confiança, Cara, um brother que vão entender. Mas aí dar ideia é junto, aquele não? esquema, né? Às vezes o cara é tão teu brother que ele vai falar a verdade. Mas às vezes ele é teu brother, mas não é tão teu brother. Assim, ele não vai ter coragem de falar a verdade. Ah, isso não, é não, verdade. gostei, cara. É legal o teu jogo. Aí você É. acha não tá Então você ótimo. compra ele agora, então? Vamos lá. Vou fazer um precinho bom pra você. Ah, é sacanagem, cara. Cara, pô, os amigos é feito. A função do amigo é falar a verdade na tua cara. Verdade, cara. É, mas eu acho que que dentro o Osmar desse falso. mundo do board games ainda existe um certo melindre, assim, sabe? Da galera de falar a real, assim, né? Uhum. Tanto é que até mesmo produtor de conteúdo tem muito que não tem coragem de falar assim, não, o jogo é ruim, cara. Não sei o quê. Sim, sim. Ou não é pra esse tipo de público e tal. Eu ainda sinto que no nosso hobby ainda existe um certo medo de falar o jogo é ruim. É porque é muito muito próximo, né? Mas Tipo, eu vi hoje, atual, eu vi hoje o Eric Lang falando no Twitter que não gostou do Concórdia, por exemplo. É um autor imenso e um jogo grande e botou lá no Twitter, ó, galera. Simprão. Ele tem o direito de estar errado? Ele tem o Então, direito de estar errado. Ó, finalmente joguei Concórdia, tweetou hoje. Ó, finalmente joguei Concórdia, marca várias das minhas caixas, de coisas que eu gosto, tipo jogo limpo, objetivo, interação boa, mas não senti nada. E aí?
Aí eu mandei pra ele, como é que tá a terapia? Tá em dia? Eu acho que o problema tá em Não, você. com quem que você jogou? É que Qual não foi tem o grupo? miniatura. Porra. Não tem miniatura. Aí o não tem Eric Lega não miniatura. vai gostar. Não tem É que miniatura. eu acho que ele olhou com o código e falou assim, putz, não consigo fazer do meu jeito e roubar e botar miniatura Não e consigo- vender. Não consigo fazer um financiamento coletivo e cobrar milhões aqui. Putz, não vai dar, acho que eu não gostei Mas não. é muito relativo isso, né? Porque às vezes você apresenta o jogo, o cara falou o jogo é ruim, mas às vezes tem uma coisa que presta, Sim. que dá pra aproveitar, tem um esqueleto ali. E no- quando vem esse tipo de feedback, na verdade, eu até acho melhor. O cara sabe? fala assim, olha, eu gostei do nome. Fica com o nome. O nome é bom, a arte é boa. O cara que desenhou é ótimo. É, porque mantém. assim, é muito genérico o cara fala assim, não gostei. Pô, eu não gostei, não me ajuda em nada a desenvolver melhor o jogo e a melhorar a ideia do jogo. Mas quando o cara fala isso, não, o jogo tem X, Y, Z que eu gostei, eu não gostei disso. Pô, cara, ele me dá um norte, sabe? Mas, Do por que exemplo, corrigir. todo jogo que tu não gostou, tu sabe dizer exatamente os motivos? Eu fiquei pensando agora se tem exemplos de jogo que eu não gostei, mas eu não sei dizer. Cara, Será? talvez não 100%. Não 100%, né? Mas eu acho que com o tempo você aprende a identificar uma coisa ou Se outra. tu parar Sim. com carinho, jogar, analisar, Deixa trocar eu ver uma por que que eu não ideia, gostei, né? Com esse olhar, né? descobre, Porque sim, tem pô. você jogar porque você quer se divertir, jogar porque você quer conhecer o jogo, e tem o jogar porque você quer fazer essa análise. Sim. Eu vou jogar querendo enxergar quais foram as ideias do game designer aqui no jogo. E acho que quando você olha com essa análise, você tem mais. Você prestou mais atenção, Sim, né? claro. Para poder identificar, não gostei porque tem dado, não gostei porque é muito longo, sabe? Aí você tem um pouquinho mais A disso, temática né? não me atrai, essa mecânica Exato. aqui tá... Essa desculpa não gostei chata. porque tem dado é a desculpa mais ridícula que Não, tem. não é essa, é uma desculpa Mas, horrorosa. cara, Tem eu já tem dado, cansei de Essa é uma ouvir, desculpa cara. horrorosa. Tem Eu desculpa- cansei de ouvir, Sério mesmo? sério. Porque tem Tem, gente... tem Eurogamer que não joga o jogo se tiver dado. Porque aí tem sorte no jogo, entendeu? Mas aí qual jogo não tem sorte? É xadrez só. E aí tu pode colocar alguma coisinha que mitiga a sorte do dado. Sim, claro, que é o caso aqui, por exemplo, que a gente vai falar depois aqui, é você saber fazer essa leitura. É só rolar o dado e a rolagem do dado resolve o seu problema? Beleza, concordo que você depende muito mais da sorte. Você colocou uma caixinha que você pode mudar o valor de um dado, você já mitigou. Não, pra você caramba. se você bota um deck, já tem sorte. Você não sabe a carta que vai vir, Pô, acabou. e mesmo assim, Exato. você pega Bang, que tem de dados. Pô, dependendo da galera, da mesa, né? É divertido pra caralho, cara. Às vezes a proposta do jogo é Às essa, vezes né? a proposta do Sim, jogo sim, é essa, sim. você se diverte, você tem que também entrar na parada, né? Sim. Você consegue lembrar qual foi o primeiro jogo que você criou? Ou Cara, a primeira ideia que você teve de jogo. Provavelmente foi uma coisa que ficou muito ruim e foi engavetada e não foi pra frente. Muito provavelmente, cara. Cara, quando eu era criança, tinha um jogo Então, da... ou seja, galera, não desanime se a primeira coisa que você criar for Sem uma dúvida, bosta. sem dúvida. Tinha um jogo no Brasil, não sei se vocês vão lembrar dessa época, que chamava Jogo do Poder, é um jogo da Grow, que saía na época desses clássicos da Grow, bem das antigonas, assim. E esse Jogo do Poder foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida que tinha como você comprar ações de uma companhia, sabe? Você investia numa companhia, comprava ações e tal. Mas era uma coisa muito simples. E eu acho que a primeira ideia que eu tive mesmo de um jogo foi, não, eu quero fazer uma coisa tipo o Jogo do Poder com um pouquinho mais de estratégia. Cara, na verdade virou o Jogo do Poder, entendeu? Então, assim, cara, Sim. não fiz um jogo novo. Não fiz um jogo novo E aqui. isso é uma coisa muito difícil pra quem tá começando a querer criar um jogo. Você tem que se desprender das influências, né, cara? Senão a hora que você olha, você fala, puta, criei um jogo que já existe lá ou tal. Fixe. Eu acho é uma faca de dois gumes essa ideia, assim, porque, por exemplo, eu conheço um cara, não vou revelar, obviamente, que ele fez um jogo, Como não? ele tava num Tamo aqui evento pra isso. mostrando o jogo dele. Ele tava num evento mostrando o jogo dele. Eu cheguei lá pra conhecer o jogo, ele me explicou o jogo e tal, e várias das coisas que ele me falou pareciam com jogos que são consagrados, Sim. sabe? E eu virei pra ele só pra saber, só pra sondar, eu falei, cara, você já jogou o jogo X? Ele falou, não, eu já ouvi falar, mas nunca joguei. E o jogo Y? Não, também não. Eu falei, não, mas o seu jogo tem algumas nuances desse jogo, sabe? Assim, muito parecido. Eu falei, não, então, eu sabia disso, eu não quis jogar o jogo pra não me influenciar no meu design. Eu falei, cara, mas aí você fez o contrário. Você foi influenciado pelo que você ouviu falar do jogo. Cara, vou tem usar a isso, piada mano. normal no meu stand-up, só que eu nunca vi o stand-up. Pô, cara. Mas aí fica a dúvida, a partir de que ponto é um outro jogo? Ué. A partir do ponto que eu pego um jogo. Ó, no nosso Reels, no nosso Instagram, @contrapartida, você disse uma frase maravilhosa. Nada se Nada se cria, tudo se copia. se Isso aí é, copia. isso é E claro. eu concordo. Lógico, Eu nenhum jogo concordo. vai trazer uma mecânica É, nova. você não tem como não levar as referências questão é que você como tem você pro usa. jogo. Pô, Eu você acho tem- que você... É como você usa aquela mecânica, aquele negócio. Digamos que eu pegue um jogo, tipo, um jogo que já existe.
sei lá, Catan. A ideia do Catan é sempre, em todas as suas expansões, em todas as suas versões, sempre joga 2 dados, vê o que produz, e a partir daí acontecem 1000 coisas diferentes. Sim. Alguns constrói, outros destrói, outros evolui. Então, assim, se eu manter todo o resto e trocar dados por outras coisas, ainda é Catan? Ou já é um jogo novo? A partir de quantas regras eu preciso mudar para ter um jogo novo? Porque a gente sabe, por exemplo, que mecânica não dá para patentear. Sim. A gente só pode patentear nome e arte. Ó, Legalmente. Se eu pegar o mesmo jogo, trocar o nome e trocar todas as artes, eu posso lançar. Tanto é que isso é, inclusive, muito comum, né? O Cards Against Humanity tem 1 milhão de versões. Com as mesmas mecânicas. Por quê? Porque a mecânica não é patenteada. Não é patenteada. Não é patenteável também. Isso, Oi? não é patenteável. Não é patenteável. Não, a patenteável. mecânica não é. Eu não posso escrever o livro de regras do jogo, chegar lá e registrar. Não existe isso. Que Sim. louco. Né? Então, assim, ninguém pode lançar um jogo com o mesmo nome do meu jogo. Mas Tem ele arte, pode, né? Tem ele as pode referências. copiar ipsis literis a regra e fazer. Só muda, foi um bagulho medieval e Cara, já... que inclusive no Brasil isso foi muito comum durante os anos 80 e anos Sim, 90. claro. Banco imobiliário é Monopoly. Banco Imobiliário é o Monopoly sem a patente do Monopoly. O War é Eu achei que era só com- 99% Risk sem a patente do Risk. Risk, é. Sem a patente, cara. É o que eles faziam antes. Jogo da vida, não era jogo, Jogo da vida. Como era o nome do jogo? Life. É Life, só Life, né? Só Life. Eu achei que era que era a versão brasileira. É a versão brasileira. Ele é uma Mas- versão brasileira sem os direitos Sem da os versão direitos. brasileira. Sem pagar nada. Sabe aquela versão brasileira, aí não tem o Herbert Richards, que ele não tem os direitos daquilo lá. Caraca, que Mas sacanagem. isso é comum demais. Inclusive jogo de baralho. O que mais tem é jogo que foi lançado como um jogo, mas é um jogo de baralho. Tipo Mamau, Cancan. Só que o cara vai lá, bota uma arte, bota o nomezinho, ó, gente, tá aqui. Aqui vem a canastra. Troca, né? Não tem valete da uma rei, você coloca um outro símbolo no lugar e é isso aí. Tapão, né? Tem um tapão Cara. de bater. Tem jogo assim, pô. Os caras só lançam, porque a mecânica não é patenteada. Só patenteia nome e arte. Aí então, a dúvida é, tu viu aquele jogo do cara e viu que tinha pedaços de outros jogos. Até aí tu viu um problema? Naquela situação, que vinha um monte de... É um Frankenstein. Sim. É um Frankenstein. Tu acha que ele tá se beneficiando? Ou tu acha que existe um talento em juntar pedaços de jogos e deixar bom? Porque eu não acredito que só você pegar um pedaço de cada jogo fique bom. É. Sim. Ah, não, tem isso aqui do Skate Ride, tem isso aqui do Splendor, tem isso aqui do Azul, vai ficar incrível. Não. Às vezes não vai nem funcionar. É lógico, entendeu? Eu peguei a melhor ideia de cada jogo, juntou tudo, não vai virar um omelete. Então, entendeu? Não vai dar certo. exatamente. Então é isso que eu quero a tua opinião. A partir de que ponto o cara tá se beneficiando, ou ele tá armando uma armadilha pra ele mesmo, Sim. e a partir de que ponto tu acha que o que ele tá fazendo é um problema? Tanto pra ele quanto pro mercado. Pergunta difícil. Eu também acho a pergunta bem difícil. É, porque eu senti que você falou de um jeito como se, ó, isso aqui você não podia estar fazendo. Uhum. Mas até que ponto ele é um problema, Eu acho que tem 2 caminhos aí. certo? Acho que é a terceira vez que eu já tô falando hoje que tem 2 caminhos uma coisa, né? Cara, você tem o caso, por exemplo, de um Uwe Rosenberg. O Uwe, ele pega os próprios jogos dele Sim. e faz de novo. O próprio Eric Lang que eu citei. O próprio Eric Lang. Tipo, esses caras, eles conseguem olhar a própria história e readaptar, às vezes, com outro tema, com uma outra mecânica diferente, faz uma releitura dentro do que ele mesmo fez e lança de novo como se fosse um jogo novo. O quanto daquilo é um jogo novo, cara, vai de você que comprou e jogou todos. O cara que é colecionista vai querer ter todos. Mas o cara que quer jogar pra conhecer, às vezes ele vai jogar 2 e vai achar, não, cara, é o mesmo Ou jogo. ou esse, né? Entendeu? Ou esse ou esse. Como o jogo é do próprio cara, não vejo problema, o problema é dele. Se o mercado absorve, o problema é do O mercado. problema é do otário que compra todos os... Se você compra todos os jogos Cara, do Uwe, o compra- problema é essa, brincadeira. Mas, e aí, eu mas não consigo ter Agrícola e Caverna na mesma coleção. Cara, não dá. Eu não vejo Não sentido. dá. Eu não vejo Né? sentido. Eu entendo a pessoa que Sim. não quero ter todos do... Não, mas eu é não diferente vejo isso sentido. e isso. Não, então, beleza. Qual que você prefere? Se é diferente, qual dos dois você gostou mais? Eu vejo assim, na mesma noite, você jogaria os dois? Nem a pau. Você não jogaria os dois? Nem a pau. Tu joga um, depois tu joga outro jogo completamente diferente. É igual também. Jogou os dois tem já? o Whitechapel, aquele Ilha do Tesouro do Pirata, e tem outro do Drácula Fúria do também. Drácula. Foi o é. Drácula. É. E olha que Blood esses... Rage e são o três com a Godfather, mesma- né? E olha que esses eu nem acho que eles têm tantas mecânicas assim comum, mas o feeling acaba sendo o mesmo. Sim. Mas eu sei o que você ia falar, né? Tipo, Rising Sun, Blood Rage e agora o Anki, né? Punk, São muito parecidos, mas eles têm mecânicas diferentes. Eu até acho que ele consegue ser mais diferente do que, por exemplo, a Agrícola Caverna. Eu acho que a Caverna é meio de propósito, né? Minha galera, ó, eu mudei pouca coisa aqui, não vou esconder de vocês. Esse esforço de esconder. Basicamente isso. É, Não, o grande problema pra mim é quando você pega um jogo de outro cara sim. e aí você adapta e vende
como se fosse seu. Uhum. Sabe? Por exemplo, tem um jogo que saiu até no Brasil, ele fez um sucesso até no Brasil, que é o Lagranja, né? E o Lagranja, no manual, cara, o cara fala assim, obrigado Feld pela mecânica tal, obrigado Uve pela mecânica tal. O resto do jogo é meu. Todo o resto foi meu. Humilde. Eu usei 2 ideias de outros jogos. Cara, eu achei sensacional. O cara foi humilde, assumiu que ele se inspirou em outras ideias e fez um jogo Tem novo. algumas coisas não dá nem pra negar, né, velho? Né? Não dá Você pra ia negar. jogar, você ia sentir, né? É, você sabe, velho, isso aqui é igual tal Não coisa. engana, né? Não engana. Né? É. Então, mas eu acho que aí que é o ponto. Esse cara tem mérito em trazer um jogo bom no final disso? Eu sinto que sim, Eu acho que porque sim, eu não sim. acho que Acho deve que ser sim. fácil. Parece que Você sim. pega, sei lá, pedaços de outros jogos, tá aqui, ó, gente, tá incrível. Cara, tem que arrumar isso aí, porque não deve ser fácil sair um jogo bom, né? E Lagrange é um jogo bom. Eu não joguei ainda, mas pelo que eu vejo nos Sim, reviews é e um todo jogo mundo bom. fala, nunca vi ninguém falando Não, mal de sim. Lagrange, dizendo que é um jogo ruim. É uma coisa que eu falo, por exemplo, a gente ainda vai chegar nesse ponto. E vamos lá, mas isso aqui quando- foi roubado de quem? quando Vamos eu lá. falo- Quais foram as influências? Então, as cara, mas é Essa isso. aqui é a versão final, não, né? Essa ainda não. Essa aí é a última versão protótipo último que a gente protótipo. fez e agora o próximo já é a versão final, né? Então, inclusive, é um jogo que ontem, pra você que tá assistindo, não foi ontem, tá? Mas pra gente que tá gravando aqui, foi ontem a gente começou a pré-venda dele, né? Então, cara, esse é um jogo que quando eu estou explicando o jogo, eu já falo a referência. Pessoal, já jogou Azul? Já jogou Sagrada? Então, ele tem elementos do Azul e do Sagrada aqui. Entendeu? O que que tem além do Azul e do Sagrada? Aí eu explico o que o jogo tem diferente. O nome, o título e o dinheiro vem pra mim. O dinheiro vem pra mim. Esse aqui sou eu que ganho. Né? O Michael Caraca. Kisley não ganha nem um centavo na Nem um venda desses centavo. jogos. Mas, Não, muito mas é bom. porque é um gênero que ele se tornou comum. Uhum. Né? Então, peças no meio da mesa que você vai fazer o draft pra você. Azul tem Sagrada, tem o Cálico tem, agora o Cascadia também tem. Então ele virou um nicho, né, de um estilo de jogos que tem essa coisa do abstrato, de você a pegar partir daí você peças tem que trabalhar, e encaixar, e aí você tem que colocar alguma coisa que os outros não têm. Né? Então, por exemplo, o Hyper Rush, o que ele tem diferente? Ele tem cartas com ações que você faz, que nenhum desses outros jogos tem. Então, aí ele virou um jogo diferente? É você que vai dizer pra mim se ele virou um jogo diferente. Eu acho com certeza. Né? Eu acho que se durante o jogo você tem que tomar outras ações, outras atitudes, você não consegue pensar que você tá jogando o jogo anterior. Não, esse aqui é um outro Exatamente. jogo, tá? Tem que ficar de olho nisso aqui. Então ele é um jogo que tem dados. Por que ele tem dados, ele é igual ao Sagrado? Não, o jeito que você usa os dados desse jogo é completamente diferente. Né? Você usa os dados tendo que somar os dados para atingir um objetivo do jogo. Né? Então, Tá aqui. tá ali. O Osmar pegou pra ele. Sacolinha dos dados. Saco de dados. Papai do céu. Um pouquinho. Que isso. Um pouquinho de dados aí. Que delicinha. isso Quantos aqui. dados são? Cara, são 60 dados. E o que é cada dado? Então, os Precisa dados, de tudo isso? os dados são as cargas dos aviões. Cara, o pior é que precisou. Tipo, a gente fez com menos e quebrou o jogo um dia. Tipo, acabou os Nossa. dados. Tipo, cara, vai precisar demais. Aí a gente colocou 60 pra garantir, assim. Né? Então, os dados são as cargas que você está colocando no avião e o avião vai transportar essas cargas. Né? Então, tem cores diferentes, como se fossem tipos diferentes de carga. E cada cartinha de avião, ela vai ter identificado. Eu vou até pegar essa aqui que fica mais legal. Ela vai ter identificado, né? Tipo, ó, esse avião é um avião grande, robusto, ele consegue carregar mais carga. Qual que é o total dele? Esse cara carrega 17 toneladas. Então, a soma dos seus dados tem que dar 17. Exato. Exato 17. Exato? Aí no tema do jogo é assim, Ué. a companhia aérea não decola com menos porque tá subaproveitado e não decola com mais porque é sobrepeso. Então, exato. Tá, né? entendi. Justificamos aqui com a temática do jogo, Entendi, entendeu? vamos Deu lá. overbooking, Então, 2 pessoas processaram. entendeu? E o Não combustível queremos tá isso. caro O combustível também. tá caro, obviamente, então a gente não quer que isso aconteça. E aí você tem que obedecer esses requisitos, que é, aqui eu preciso colocar a cor certa, né? Então tem que ser um dado azul, um dado amarelo, um dado vermelho. Aqui tem que ser exatamente um dado de valor 5, mas pode ser de qualquer cor. E a soma de todos eles tem que dar 17. Quantos dados no máximo? Aí esse aqui, 4. Aí vai depender. Esse aqui já são só exatamente 6. quatro. 6 de peso, né? A soma, e são só 2 dadinhos. Então essa aqui é a brincadeira do jogo. Esses aviões vão estar aqui na frente do teu aeroporto, né? Você E vai aí, pegar... quando eu completar o avião, ele vai embora Ele vai e eu pontuo. decolar. E você pontua, você fica com ele pra pontuar no final do jogo aqui. Fica guardadinho. A pontuação dele é exatamente o peso que você conseguiu colocar nele. Obviamente, o 6 vale menos pontos, mas ele é mais facinho. Você faz ele mais rápido. Faz rápido. lógico. O 17 vale mais pontos, mas você precisa de 4 dados até você chegar na soma E os exatamente. tipos de dado, aí 17. você vê os dados estão Tá. disponíveis aonde? Os dados estão disponíveis aqui na esteirinha, né, das malas ali. Ah, que né? legal. Então eles estão numa esteirinha, aí o esquema aqui, fala assim, ó, jogou azul? Aí eu falo nessa hora, jogou azul? Então, aqui vai ter grupinhos de dados igual ao do azul.
Você vai escolher um grupinho e vai pegar os dados que você quer daquele grupo. Igual no azul, você aqui, pega da cor e ali. ele vai pro meio? Tal. Não, ele permanece e aí a gente repõe pro próximo jogador. Ah, Ele entendi. sempre vai ter todos ali. Tá? Cada um de nós é um Mas por que você é um aeroporto? grupo de dados? Você é tipo um administrador de um aeroporto. Então é um Tá. aeroporto contra outro aeroporto. Contra Vamos outro ver aeroporto, ver fatura quem é o melhor mais. gerente de aeroporto, entendeu? Pra poder ser promovido depois. Né? O grupinho é tipo assim, aqui tem Você uma... pega todos do Na grupo? hora que ele vai entrando, não, você vai escolher, ou você vai pegar todos de uma mesma cor, ou você vai pegar um de cada cor. E aí Certo. entra a sacada da estratégia dele. Então, por exemplo, todos da mesma cor, ok, eu posso pegar os 2 azuis. Um de cada cor, ok, eu posso pegar os 3, porque é um de cada cor. E aí você vai, esses dados me servem? Essa numeração, ele vai encaixar no que eu preciso? E se não encaixar, eu posso não usar o dado? Você pode deixar ele armazenado aqui embaixo, você tem uma área de espera aqui, né? Tipo, você pegou a mala, mas o avião daquela mala ainda não chegou. E aí você pode ir segurar. alocando os dados depois, de acordo com seus aviões, que Isso. nem no Post Explosion. Você pode tirar daqui e colocar lá. Agora, olha só, essa nem eu tinha me tocado, mas agora eu vou usar porque fica fácil. Fica fácil, sabe? ajuda. A pessoa que tá aprendendo, ela vai remeter ao jogo, igual no Post Explosion. E Isso. sabe, ajuda É por isso a que quanto explicar mais o jogo. você joga, mais fácil você joga, Exatamente. né? Você tem referência, você vai pegando. Por isso que eu Exatamente. falo, quem tá começando a jogar, falou, esse jogo não é complicado, mas é como você jogou poucas coisas, fica mais complicado pra você que tem pouca referência. Não tem o repertório Não tem ainda, repertório. né, A gente já e jogou tal. muito. Quando eu jogo com amigos meus que já jogam muito jogo, às vezes eu explico regra, só isso aqui é igual, isso aqui, acabou. O cara já sabe, já Sim. tá indo na frente. E o jogo nem é simples. Pois Às é. vezes o jogo complicado fica simples, porque a pessoa tem referência, e às vezes o jogo simples fica complicado, que a pessoa não tem o jeito de explicar. Exatamente. Você lembra? Maravilha. Eu lembro das primeiras vezes que eu joguei board game, eu achava jogos simples como o Splendor, eu achava complicado pra caramba. Eu falo, referência, né? Hoje em dia, nossa, é tão bobo esse jogo. Sim. Você joga já vendo. Cara, muito bom, ó. Vou mudar 2 regrinhas e vou lançar mês que vem. Com outro nome, Vai Otarte. ser o Bus Rush. Vão ser ônibus da Itapemirim, Viação Cometa. Tem diferença se o aeroporto dele é privatizado e o meu É. é público? Da Essa aí a gente coloca numa expansão depois. Isso Que é aí. bonzinho aqui. A ideia. Então, aí quando você vai colocando os aviões, você tem os terminais de embarque. Então você tem 3 terminais de embarque e todo avião extra que vier para você, ele vai ter que entrar aqui nessa fila. Tá? Então ele vai virar uma fila de espera, que é uma coisa que existe mesmo no aeroporto. O avião pousou, taxiou, tá esperando uma vaga, ele fica numa fila. Eles ficam realmente Sim, enfileirados. sim. Abriu a próxima vaga, o primeiro da fila entra, taxia e vai pro terminal de embarque. Né? Então aqui você começa a criar uma fila, que daí vem o nome do rush do jogo. Porque começa a ficar lotado e começa a criar o engarrafamento aqui de aviões, que é o que você tem que tentar Muito administrar no bom. jogo. Quando é que o jogo acaba? O que ativa o final do jogo? Ele ativa quando o primeiro jogador decolar 7 aviões. Certo. E aí você vai pontuar, fazer a pontuação de final de jogo, que tem objetivos, né? Você começa o jogo com objetivos que se você fizer aquela combinação de aviões, né? Então, os aviões todos eles têm bandeiras de países que é, né, de onde eles estão chegando e a companhia aérea que ele pertence, que está aqui embaixo, que é a coisinha. Então, os objetivos vão ser variações disso. Não, que eu tenho que ter 3 aviões dos Estados Unidos. São fechados os objetivos? São ou abertos fechados. a todo mundo? Você vai começar com 4, descarta 2 no começo do jogo e mantém 2 o resto do jogo. Então são esses que você pode cumprir até o final. Terminou o jogo, você revela, vê o que você cumpriu, se você fez aquele pré-requisito, soma também os pontos dos aviões, e aí se você não foi um bom administrador, você perde ponto pelo que sobrou aqui de carga e de avião que ficou engarrafando eu gosto de aqui jogo que para perde você. ponto. Então você tem que administrar de forma que não sobre as coisas aqui no final. Mas o que dispara o final do jogo mesmo? 7 aviões decolados. Tá. Dispara o final de Quem jogo, aí a decolar gente 7? termina a rodada e faz a pontuação. Mas aí o grande diferencial do jogo que eu tava comentando, eu falei assim, mas ele parece azul nisso, parece sagrado naquilo, que é o quê? São essas cartinhas. Né? Esse deck de cartas são cartas de ações que você pode fazer, né? Que são assim, ações administrativas do aeroporto. Né? Então é o controlador de voo, é o cara que reorganiza as malas, é o cara que faz o despache de alguma coisa, né? O despachante de algum material. Aí tem a própria organização de trocar a ordem. Não, esse avião aqui é mais prioridade porque ele tem XYZ coisa, então ele vai passar na frente. Então essas cartas que vão te permitir fazer isso. Inclusive manipular dados. Quebra a regra. Ele quebra a regra. Então você vai jogar uma cartinha, né, que você possa comprar mais dados na sua rodada. Ou que você possa alterar valores de dados para
poder encaixar melhor no que você precisa. Né? Então a dinâmica do jogo vai ser muito forte naquelas cartinhas ali. Essas cartas ficam fechadas na mão de cada Ficam jogador, com tem uma você, quantidade, tem você tem limite. 4 cartas na mão, se toda rodada você vai jogar uma e comprar uma carta nova. Você é obrigado a Sempre fazer? você vai jogar e comprar uma carta nova. Então essa carta pode ser um avião ou pode ser uma carta de ação. Se ela for um avião, ela vem pra cá. Se ela for uma ação, você faz a ação, resolve e compra uma carta nova já. Máximo 4 consegue. cartas na No mão. máximo sempre 4 cartas repondo. na nave. E aí você tem esse controle, ó. Eu sei quais são as cartas que eu tenho na mão, eu sei qual vai ser importante para mim em cada momento. Né? Então, por exemplo, tem uma carta ali que permite você decolar mesmo se você não completou a carga dele. Que é, quebra a regra. Né? Então, você tem que completar. Mas tem uma carta que permite você quebrar essa regra. Falou assim, não, esse avião que a gente pode liberar do jeito que tá, porque né, a companhia aérea decidiu que não vai lotar ele. Então tem uma carta que você joga e decola o cara antes. E às vezes você tem que saber o time dela. Porque você, não, mas eu tenho os dados para completar o avião. Então é melhor eu usar o dado do que gastar essa carta agora. Lógico. Vou guardar essa carta para depois, quando eu não tiver o dado. Né? Então essa leitura do time de que hora usar as cartas dá uma estratégia, um fator estratégico bem gostosinho no jogo. Mas mesmo se ele não for com a carga completa, ele vale esses 17 Ele pontos vale de a vitória pontuação. aí. Tá. Ele vale a E pontuação. essas cartas aqui? Tá. E aí essas cartinhas é uma partida avançada, vamos dizer assim, né? São eventos que podem acontecer, tá? Pegou ali, ali, ó, bonito. Tá? Inclusive não estão todas aqui, como eu falei, essa versão ainda não era a última, né? Então ainda tem mais um eventinho que é para entrar aí. O que é um evento? Ele vai estar no meio do baralho. Quando você for comprar carta para você e vier essa carta de evento, você revela imediatamente. E o evento, ela atrapalha todos os jogadores da mesa simultaneamente. Né? Então o jogo não tem uma carta que eu jogo para te atrapalhar, mas o próprio jogo joga uma carta para atrapalhar todo mundo. Né? Então, por exemplo, tem uma tempestade, que aí todos os aeroportos fecham. Pô, neblina, caga Entendeu? tudo. Fechou todo mundo, ninguém decola. Aí tem uma outra carta que ela é extravio de mala. Né? Então todos os dados que estão aqui na mesa vão embora e compra novos. Eu falei, putz, eu queria muito aquele 6 azul, não deu, foi embora. Extraviou aquela mala. Putz. E tem uma que já tá ali, que são os atrasos, né? Aconteceu algum problema técnico e sofreu atrasos. A gente começa a acumular aviões aqui na frente. Né? Essa cartinha até eu gosto de falar porque esse desenho desse painel aí que ele fez, aquele letreiro, né, de aeroporto, cara, o Gil, que é o artista desse jogo, é maravilhoso. Esse cara, ele fez um negócio que você consegue editar o texto, cara. Ele falou, não, a gente quer lançar esse jogo na Alemanha. Eu vou lá e vou edito o texto para alemão, esse texto tá escrito nessa carta. O cara é um gênio. Lógico, Foi animal que ele fez, cara. Foi você que escolheu ele, não? A gente escolheu em conjunto, né, junto com o pessoal da editora lá. O Gil, ele tinha feito a arte do For Sale, sabe que saiu pra Sim, PP Games? sim. Que é animal a arte do jogo. Ele é muito bom, eu gostei muito muito. talentoso. A gente viu a arte dele, eu mostrei pros caras da editora, eu falei, cara, acho que esse cara é o cara pra fazer Cara, e o arte, Punch, e arte né? vem de jogo, viu? Vende. Sem Arte dúvida Vem de nenhuma. jogo, com certeza. Tem que ser muito bem escolhido. Né? Não só o artista, como o traço do que o cara vai Sim. usar e tal. Muito bom. Até porque, né, é um jogo que pede um traço mais realista, né? Essa Uhum. coisa dos aviões e tal. Os aviões são todos diferentes, né? A gente tem vários modelos de avião diferentes, com tamanhos diferentes, cores diferentes. Então foi um trabalho bem minucioso, assim, do Gil. Foi muito legal mesmo, assim. 1 a 4 jogadores, 10 anos ou mais, 60 minutos. Esse 1x4 acabou que no final a gente acabou decidindo por deixar 2, porque a gente ainda não estava satisfeito com o modo solo. Então a gente vai lançar o modo solo depois gratuitamente Entendi. pra galera. Deve ser só um PDF. pack de regras, Vai é ser isso, um né? packzinho que você pode baixar lá no site da editora quando estiver pronto. Vai ser só para você baixar o PDF para aprender como jogar o modo solo. Porque a gente achou que precisava de um pouquinho mais de tempo para desenvolver. E a Entendi. gente É mais não difícil tava- fazer o modo solo, eu modo acho, solo né? é difícil, Você simular um jogador sem estar lá na partida, né? E entra um pouco naquilo que a gente falou antes. Você tem amigos pra jogar? Uma coisa é você jogar 2, 3, 4. É muito difícil você convencer um cara pra você ensinar pra ele querer e ele jogar o solo. difícil, é difícil. brabo, hein? Então, basicamente, quem testa o modo solo sou eu mesmo. E aí, como eu sei qual é o desafio, às vezes fica muito óbvio pra mim algumas coisas, sabe? Então, a grande dificuldade foi que a gente ainda não achou que tava no ponto, sabe? Tinha chegado no ponto da dificuldade que a gente queria que tivesse. Aí deixamos pra lançar mais pra frente. Você testar o seu próprio jogo não deve rolar, Cara, né, cara? é engraçado. Você fica muito fechado, né? É porque você sabe o que tem, né? Você sabe o passe, já cara, conhece Você os... tá trancado dentro da bolha ali. Mas Nada é novo, ajuda, né? Mas ajuda em algum momento do desenvolvimento, ajuda. Tá. Né? Então eu falo assim, todo jogo meu, em algum momento eu joguei ele sozinho, simulando 4 pessoas diferentes.
Aí o cara começa a desenvolver múltiplas personalidades, isso começa a que eu ia ficar falar, louco você fica ali. louco, cara. Né? Tá, aí eu começo a pensar, chegou num ponto que eu começo a pensar, não, o jogador azul joga desse jeito, o jogador vermelho joga desse jeito. Ele E é eu mais jogo, arriscado. entendeu? É. Entendeu? Eu jogo de formas diferentes pros dois Que aí pra você poder testa testar. várias estratégias, lógico. Por quê? Sempre assim na mesa, né? Sempre assim na mesa. Aí eu vou testar outro jogo, não, o azul continua jogando daquele jeito, o vermelho daquele jeito, né? Os Cara, perfis começa a criar umas jogadores, coisas. né? Não, o vermelho perdeu o pai hoje à noite. Ele tá bem triste, entendeu? Crio a Jogando forma mais história do triste. como que ele chegou naquele Terminou momento. com a esposa. Esse aqui, o jogador verde, tá ferrado. Esse aí não vai nem jogar. O amarelo nem vai jogar hoje. O verde é um amigo meu que a gente Atrasou. chama de Coringa. Ele só quer pôr fogo na mesa, ele só quer fazer, tocar o terror. Eu tenho que começar a jogar como esse cara, eu ainda não tinha essa personalidade aí, eu tenho que começar a fazer. Ele não quer ganhar, ele só quer ficar zoando os outros. O amarelo demora. Esse cara não joga. Esse não, A gente esse sou reclama, eu, tá no esse sou celular. Aquele foi a vez do amarelo, ele pega o celular e fica todo reclamando. Ele vai levantando e fazendo teatrinho. Falar em demora e esses 60 minutos aqui. Cara, 60 Por que minutos... na minha mesa nunca bate o tempo dos jogos? Cara, Vocês não sabem ler, vocês são analfabetos. Eles que nós somos burros. Isso é batata. Cara, muitas vezes, quando a gente joga o tempo de jogo, é quando a gente já tá com aquele grupo que joga sempre, tá acostumado, aí você pega e faz uma média e joga aquela média. Mas a média nem sempre é o valor certo, né? Vai ter gente que vai demorar mais, vai ter gente que vai demorar Não, mas menos. as primeiras vezes você vai jogar o Exatamente. jogo. Mas o Airport, a primeira partida dele, cara, é muito difícil ele ser muito mais do que 1 hora. Vai ser 1h10, 1h20. Tá? Não vai ser muito mais do que isso mesmo. E jogadores experientes aí, já dá pra jogar 45 fácil, 45 minutos tranquilo. Quando o pessoal já conhece as regras, é só pegar e botar na mesa e jogar e tal. Porque o que manda no tempo de jogo, como ele não tem rodada fixa, o que manda no tempo de jogo é você decolar o 7º avião, pode demorar do cara conseguir fazer o 7º. Né? E a partida estende um pouquinho. Mas quando o cara já tem essa malícia de saber qual carta jogar e tal, ele completa muito rápido, cara. Tem um cara que a gente jogou que ele fez 1 avião por rodada. Em 7 rodadas ele matou o jogo. Caraca. E não foi nem eu, foi um cara que tava jogando. Cara, Tem eu uns caras fora da curva. Eu jogo Post Explosion no BGA, eu jogo viciadinho. de 2. Eu gosto de fazer partida. Ele vira um xadrez, né, cara? Velho, eu jogo às vezes com os caras, em dias que eu tô inspirado, e o cara também, todas as rodadas os dois fazem as duas poções. Faz poção. As duas As poções. duas? As duas. Nossa, aí é Porque pesado. faz as duas e aí com Já virar- usa habilidade pra fazer. já usa habilidade, e aí já faz o favor do mestre pra pegar mais uma, e aí já comba e já pega um monte. Eu já joguei várias partidas que a partida é muito. Toda rodada os dois fazem os dois, cara. E se aí não é faz mal. os dois, é porque pegou uma poção que precisa de muita bolinha, mas já faz mais na metade da bolinha. Eu já. quero jogar esse aqui contigo Já então, mata. pra ver quantos Quando você eu vai tô conseguir fazer inspirado, aqui, ó. e poxa, eu sei jogar bem, né? Eu sei jogar E bem. me lembre de nunca jogar Poxa Explosion. Assim. Cara, esse jogo é bom demais. Eu gosto bastante, sou suspeito. Odeio Ó, jogar jogo viciadinho. a gente tem uma pergunta da Cris Paiva, que é a madrinha aqui do canal Contrapartida. Ela mandou uma pergunta especialmente pra você, Anderson Butilheiro. Olha aí a pergunta da Cris. Fala galera do canal Contrapartida, Cris Paiva aqui mais uma vez. Eu quero saber do Anderson quais os próximos projetos da VPM. Então, legal a pergunta, porque, como a gente falou, né, a VPM Creations é um estúdio que está sendo formado com vários projetos, né? Então, o Airport Rush é só o primeiro que está vindo aí. Já está, né, como eu falei, em pré-venda já. A previsão de lançamento é quando? Previsão de lançamento em novembro. Tá? Começo de novembro aí, provavelmente. Né? E na sequência já vão vir alguns outros jogos, né? Já tem aí mais 2 outros designers brasileiros que já estão com jogos também já para sair, né? Já estão encaminhados já por esse estúdio, já com a gente. E logo depois vem o Rio 1808, que é o meu outro jogo. Já é o já segundo. tem outro jogo já. Já olha. que já no mês de outubro a gente já começa a pré-venda do outro. É esse aqui com 4 cores de dados. Falei, aí eu vou fazer o UV, né? De pegar o meu próprio nome, Isso, brincadeira. gente. Não, o Rio, Só ele que é você um. alimenta os dados no final de cada rodada. E é caro. Não, brincadeira. Então, mas vamos falar direitinho pra quem gosta de ajudar o financiamento coletivo aí da galera. Esse aqui já foi, então. Esse aqui E vai aí, ser pré-venda. que vem? Esses próximos também vão ser direto pré-venda. Tá. Né? São 2 jogos de outros 2 designers brasileiros aí. Tá? Ainda não me autorizaram a revelar esse aí. Só me autorizaram a falar do meu próprio. É porque Tá. eles vão vir aqui falar também. né? Isso, Provavelmente, né? Então, o Rio 1808, que é um euro que já tem bastante tempo que eu tô desenvolvendo, é um euro que o pessoal da comunidade já conhece ele há mais tempo, já tá com bastante expectativa, que vai sair daí a pré-venda a partir do mês de outubro, tá? E aí a entrega para até o final do ano, mês de Tem a dezembro. ver com a saga lá 1800, aquela... Não. Geralmente o pessoal faz essa pergunta, mas é só para situar mesmo um período histórico, né? Que é a vinda da família real portuguesa pro Brasil. Agora em ninguém mais 1818. pode fazer jogo com o título 1800, alguma coisa que tem... Porque todo mundo acha, 18x esse jogo aí. Não, esse não é 18x.
Mas ele é um euro com tema brasileiro, é um euro de alocação de dados, inclusive, né? Então também tem dados dele. Mas aí a alocação de dados é mais estratégico, é um jogo mais pesadinho mesmo, assim, é uma outra pegada. E aí, isso que ela falou, inclusive do financiamento coletivo, já é um terceiro projeto nosso, né? Que a gente está planejando para talvez no final desse ano, máximo começo do ano que vem, um financiamento coletivo já de um terceiro jogo meu. Tudo pronto já. Tudo encaminhado, pronto. O Rio a gente está finalizando alguns detalhes e esse próximo jogo é um jogo com temática espacial que a gente está encaminhando a arte dele aí para logo fazer esse anúncio, mas aí vai ser o primeiro financiamento coletivo da Vem Pra Mesa. Né? Eles geralmente trabalham com venda direto, mas aí esse projeto, como ele é um projeto grande, é um projeto de um jogo mais pesado, de grande porte, temática espacial, vai ter navinha, vai ter planeta, etc. Então a gente optou pelo financiamento coletivo. Qual é a mecânica disso aí? É 4x? Não, ele não é um 4x. Inclusive, gosto muito dessa pergunta, porque as pessoas veem navinha e planeta e coisas de mover, é 4x. Já compara com os outros que já tem no mercado. Exatamente. E a pegada dele é justamente o fato de que ele não é um 4x. Ele é um euro espacial. Vamos explicar o que é 4x pra galera? Vamos, explica o nosso... Eu? Não, 4x é uma expressão que é bastante usada, né? Eu não sei pra qual câmera eu tenho que olhar. Pode ser pra sua aqui, ó. Tá. Aqui. O 4x, ele é uma expressão que veio, né, dos jogos digitais, são jogos que ele tem 4 elementos em comum, geralmente, né? Que é a exploração, a expansão, né? Você tem um extermínio, né? Que é batalhar contra o outro cara. E ele tem o exploit, né? Como é que seria o exploit em português? Seria sugar os recursos, né? Exatamente. Usar os recursos que tem no tabuleiro. Então, geralmente, o jogo que tem aquela coisa de você expandir sua civilização, usar recursos e combater, é um 4x. Isso. Né? Então, assim... Explicação, hein, pai? Tá vendo o que eu pedi? Né? Mas aí, esse jogo que a gente vai fazer, o financiamento coletivo, ele não é um 4x porque ele não tem o combate. Entendi. Ele é um euro mesmo. É um 3x, então. Ele é um 3x. 3x, é um 3x. Né? Então ele é Catan é 3x, não, Catan não explora, né? Já tá lá o tabuleiro. Já tá lá explorado. Então esse tem exploração, você vai revelando coisas no tabuleiro, ele tem a expansão, né? Você vai aumentando o seu controle dos planetas e tem o exploit, né? Você vai pegando recursos e usando esses recursos, mas ele não tem combate, ele foi feito propositalmente para... O conflito do jogo é outro tipo de conflito. É um conflito indireto. É que a mecânica do jogo é você jogar uma carta que tem uma habilidade nessa carta. Você pode fazer sua própria carta ou você pode pagar para o seu adversário para fazer a carta que ele jogou. Então a interação do jogo é essa economia que acontece, eu querer gastar meu dinheiro dando dinheiro pro próprio cara que é meu adversário no jogo para usar a carta dele, mas que às vezes é uma habilidade muito boa para mim naquele momento do jogo. Né? Então ele tem, junto com isso, uma alocação de trabalhadores, mas as duas coisas germinadas. Né? Então você joga uma carta que tem uma habilidade, você usa o trabalhador para fazer as ações. Entendi. Né? Então Caraca, cara bom de é diferente. Maravilha. Bom, fiquem de olho aqui no Contrapartida que ele vai vir aqui divulgar o Rio 1808 e vai vir aqui divulgar o financiamento coletivo. Esse próximo aí, ó. Tem nome ou pode falar ainda? Não me deixaram divulgar o nome. Não deixaram divulgar o nome? Navinha no Espaço. Já tem nome Já provisório. fica aí a Nome provisório. expectativa. Nome provisório. Nome provisório. Ainda a ser confirmado. Por enquanto, Navinha no Espaço. Ó, a gente conversou aqui com o Anderson Butileiro. Você quer deixar algum recado aí? Alguma rede social? Sim. O pessoal pode seguir a gente lá pelo meu próprio Instagram, né? Que é Anderson Butileiro, tudo junto. Né, para ter notícias e informações, inclusive, sobre os outros jogos que eu tô desenvolvendo. E também pelo da própria Vem Pra Mesa, né? Que é Vem Pra Mesa Jogos, tudo junto também no Instagram. Nas redes sociais também deles, eles divulgam os trabalhos da VPrime Creations e também dos outros jogos, né? Que a Vem Pra Mesa traz diversos jogos consagrados, né? Trouxe aí pra gente o Lancaster, trouxe o Bonfire, né? Então, bastante coisinha. Jogo bom. E tem muito jogo bom pra sair esse ano ainda, que eles não anunciaram, hein? Tem muito... Ainda esse ano? Ainda esse ano tem jogão. Gente, o ano tá acabando. Pra ver esse ano, Correria. Fica de olho aí. Vem pra mesa apoiando aí os desenvolvedores nacionais. Isso aí, gente. E a gente legal. queria... cenário novo surgindo, hein? Muito bom, né? Nossa, bom. Cara, tá crescendo e tá vindo jogos bons, né, cara, brasileiros. Tá, né? Sem horrores. Maravilha, não são poucos não, galera. É muito jogo bom. Só coisa boa. Tudo nacional. Ó, a gente quer agradecer aqui nossos patrocinadores e apoiadores aqui do Contrapartida. A produtora Pé de Pano Produções, a gente grava aqui nossos episódios. Estrutura incrível. Temos a Vem Pra Mesa, claro, que trouxe pra gente aqui esse projeto maravilhoso. As editoras Devir, editora Precisamente, a Meeple BR, a Fanbox, a
a Best Market Distribuidora, a Bodogami, que é um espaço de jogos aqui em São Paulo, aqui na Liberdade, maravilhoso, e a Copag. Obrigado, apoiadores e patrocinadores. Se vocês puderem escolher entre comprar um Sempre. jogo de uma empresa que apoia a produção de conteúdo nacional ou uma empresa que não apoia, dê preferência às empresas que estão apoiando a produção de conteúdo nacional. Vai Essas nesses. aqui que a gente está divulgando. Esse foi o Contrapartida de hoje, @Contrapartida, no YouTube é canal Contrapartida. Eu sou Osmar Campbell, @Osmar Campbell com 2 L's no Instagram e @Fabiano Cabreira. É isso. É isso. Valeu, Anderson. Obrigado, Gente, Anderson. demais. Até Muito mais. obrigado, gente. Beleza. Valeu, galera. Valeu, galera. Até Valeu. mais.